A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Programa Existe Amor em SP na Rádio Universidade 93,7. Bom dia, eu sou Luísa Missi e está no ar o Universidade 93,7, especial Comportamento. Bom dia, e eu sou Lídia Matos. Começa agora a segunda edição do programa SP Comportamento. Hoje vamos explorar diferentes cenas do comportamento paulistano. Como as redes sociais afetam o nosso psicológico? A resposta você confere na matéria de Carolina Ingiza. E por que as pessoas estão dormindo tão mal? O sono se tornou um privilégio? A matéria da repórter Bianca Vieira explica. E para encerrar, minha colega Lídia Matos fez uma reportagem bem interessante sobre a ansiedade no cotidiano. Para comentar nossas matérias desse especial sobre comportamento, convidamos a psicóloga Maria Rios Lima. Olá, doutora, como vai? Olá, muito obrigada pelo convite. Olá a todos, olá aos ouvintes. Obrigada pela presença no programa. Você está ouvindo Universidade 93,7. Sabe aquele baixo astral que dá quando você passa muito tempo na internet? Não é só com você. Pesquisas recentes mostram que as horas conectado também têm afetado nossa saúde mental. Ouça agora a matéria de Carolina Ingiza. Ao andar no bandejão central da USP, é fácil notar algo que todos os frequentadores carregam. Além dos cartões e das mochilas pesadas, cada jovem estudante da universidade porta um smartphone. A grande maioria aproveita os minutos da fila para olhar as redes sociais ou mandar mensagens para os amigos no WhatsApp. E é claro que o comportamento não é exclusividade do uspiano. Cerca de 90% dos jovens hoje em dia usam redes sociais, e todo esse uso acaba dando brecha para alguns problemas, como mostrou um recente estudo da Sociedade Real para a Saúde Pública do Reino Unido. A pesquisa avaliou 1.479 pessoas entre 14 e 24 anos e concluiu que as redes sociais podem estar alimentando uma crise de saúde mental nessa faixa etária. Segundo a avaliação, o Instagram é a pior rede, seguido pelo Snapchat. A estudante de nutrição Melissa Oliveira conta que teve problemas de saúde relacionados ao uso da rede. Ela desenvolveu problemas sérios por causa da maneira rígida com que enxergava sua alimentação, o que em parte era motivado pelos perfis fitness que ela acompanhava no Instagram. Depois de um tempo fazendo dieta, ela não sai mais para jantar com os amigos e familiares e passava horas cozinhando e montando suas marmitas saudáveis. Melissa foi diagnosticada com ortorexia, que é um transtorno moderno em que as pessoas ficam obcecadas por comer de forma saudável. Depois, ela foi diagnosticada com depressão e ansiedade. Com a terapia, ela percebeu que aquela forma de alimentação era estimulada pelos perfis do Instagram e que aquilo não era correto. Hoje, Melissa conseguiu superar o problema e encara as redes sociais de uma nova forma. Quando eu tava na minha pior fase, eu passava o dia inteiro olhando redes sociais, principalmente o Instagram, só olhando esses instafeeds de pessoas tipo Gabriela Pugliese, vendo fotos dela e as dicas dela. Eu também olhava muito o Instagram de nutricionistas, porque muitos nutricionistas têm páginas em redes sociais como o Instagram e ficam postando dicas de nutrição. Só que muitos fazem isso de forma muito responsável, porque eles propagam algumas ideias como se fossem a verdade absoluta, e nem sempre é assim. E apesar de todos os problemas trazidos pelo uso do Instagram, é importante ressaltar que nem tudo foi negativo sobre ele na pesquisa. O aplicativo foi considerado bom para os jovens em questões de autoexpressão e autoidentidade. E para entender mais sobre o efeito das redes sociais sobre os jovens, a Universidade 93,7 conversou com Dora Sampaio Góes, do Grupo de Dependências de Internet do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. A especialista explicou que o fato de a pesquisa ter sido feita com um grupo de jovens justifica a influência dos aplicativos de compartilhamento de imagens. Segundo a psicóloga, durante a adolescência, as pessoas estão deixando de ter as referências paternas para buscar novos exemplos no mundo exterior. Por isso, apesar de as redes sociais serem um local de disseminação de muito conteúdo positivo, é necessário ter um certo cuidado. O mundo da internet, né, ele é um mundo que é muito pouco policiado, vamos dizer assim, então tem de tudo. Então, se eu sou uma maluca e resolvo começar a postar algumas coisas e as pessoas passam a gostar, se identificar, não importa se tem ciência, se não tem, se é certo, se não é, se vai deixar outro maluco. Então, essa idade da adolescência é uma idade mais peculiar mesmo. Em várias pesquisas pelo mundo, e nesta faixa etária é onde é mais delicado. A faixa etária por si só, ela já é
um fator de risco. Os autores do estudo inglês, inclusive, indicam na pesquisa que as redes sociais adotem medidas de segurança e identifiquem usuários com problemas de saúde mental. O Instagram, no entanto, afirma que uma de suas metas é manter a plataforma segura e solidária para os jovens, e que já oferece informações sobre bullying, além de colocar avisos em páginas com conteúdos potencialmente nocivos. Carolina Giza para a Universidade 93,7. Programa Universidade 93,7. Programa Existe Amor em SP, na Rádio Universidade 93,7. Quando foi a última vez que você teve uma boa noite de sono? Se está difícil de lembrar, saiba que você não está sozinho. Um levantamento foi realizado a partir de uma parceria entre a Unifesp e o Instituto Datafolha. O estudo mostrou que mais de 50% dos brasileiros sofrem algum problema durante o sono. Em São Paulo, algumas iniciativas já estão se aproveitando desse problema para oferecer soluções a preço módico. Confira na reportagem de Bianca Vieira. O brasileiro está dormindo mal. De acordo com um levantamento feito em 2016 pela Unifesp, em parceria com Datafolha, aproximadamente 80 milhões de pessoas sofrem com algum problema durante o sono, como insônia, pesadelos, ronco e apneia. Isso significa que mais de 53% da população não dorme como deveria. Andando pelas ruas de São Paulo, é fácil encontrar pessoas que se identifiquem com os resultados dessa pesquisa. Quantas horas você costuma dormir por dia? Eu durmo normalmente de 6 a 8 horas. Isso é suficiente para que você acorde descansada no dia seguinte? Depende, mas na maioria das vezes eu acordo muito cansada e sinto sono ao longo do dia. Pois é, tem gente precisando de ajuda para dormir e aqui em São Paulo já existe quem ofereça esse serviço. É o caso da empresa Cochilo, que pelo preço de R$12 oferece ao cliente 15 minutos de soneca em uma de suas cabines. Fomos até a unidade localizada na Praça Antônio Prado, próxima à estação São Bento do metrô, conversar com Camila Jankowski, designer e criadora do negócio. Então me conta, como que surgiu a ideia? Você se inspirou em algum outro projeto? O Cochilo ele surgiu de uma necessidade, né, de dos idealizadores. Então ele sempre foi um cochilante assíduo, vamos dizer assim, sempre esteve na rotina dele, após o almoço tirar esse cochilo, e numa impossibilidade de uma vez, né, que ele estava entre reuniões, surgiu um insight: poxa, por que não tem um lugar, né, em São Paulo que eu possa ser acolhido e tirar um cochilo no meio da minha rotina? Né? A gente se inspirou, óbvio, na busca de entender o que era dormir fora de casa, né? Então, tirar um cochilo. Então, quando a gente desenhou as cabines, é genuinamente brasileira, muita gente lembra das cápsulas do Japão. A grande diferença é que as cápsulas do Japão eles estão destinados para pernoite. Então, todas as funcionalidades dessa cápsula é voltada, né, para 8 horas, para você dormir um período mais longo. E aqui no cochilo, todas as funcionalidades são para você tirar um cochilo breve, né, que o cochilo ele tem essa pressuposição, né, que ela tem que ser rápido, não pode ser mais que 30 minutos. Né? E aí a gente desenhou para que as funcionalidades fossem para esse acolhimento dessas pessoas. E como que tem sido a demanda desde que vocês abriram? Vocês estão há quanto tempo aqui? Aqui no centro faz 3 anos, mas a gente já vai fazer agora em julho 5 anos de funcionamento de cochilódromos. Né? Então, a cada ano vai passando e a gente vai percebendo que as pessoas vão tirando esse descaso com o descanso, né? Então eles passam a perceber que descansar não é coisa de preguiçoso, e sim algo, né, muito mais de produção, de entender que o corpo precisa dessa necessidade. Aqui é realmente silencioso, como se fosse um ponto de calmaria no meio da cidade. As cabines individuais oferecem toda uma experiência para ajudar a pessoa a relaxar. A cama, por exemplo, possui uma curvatura especial que auxilia a circulação sanguínea, e há também um painel de controle, onde a pessoa marca o tempo de sua soneca e controla as luzes que iluminam o ambiente. Nesse mesmo painel, o cliente também tem a opção de escolher entre 3 canais de música para acompanhar o seu cochilo: New Age, música clássica e sons da natureza. Bom, acho que chegou a minha vez de tirar uma soneca enquanto vocês curtem o resto da programação. Do centro de São Paulo, Bianca Vieira. Programa Universidade 93,7. Programa Existe Amor em SP, na Rádio Universidade 93,7. A ansiedade é um sentimento como qualquer outro.
Eu tenho, você tem, todos nós temos. Só que para algumas pessoas, ela se torna patológica e ultrapassa qualquer limite, como conta a repórter Lídia Matos. 18.657.943. Segundo a Organização Mundial da Saúde, este é o número de pessoas com transtorno de ansiedade no país mais ansioso do mundo, o Brasil. Em conversa com a psicóloga Kelly Urata, ela explica que a ansiedade é um sentimento como qualquer outro. A ansiedade é uma percepção que todos os seres humanos podem experienciar, porque diz respeito a uma forma que a gente tem de lidar ou de estruturar os nossos sentimentos de receio, de medo, as nossas expectativas. Kelly ainda ressalta quais os tipos de situações do cotidiano que disparam a ansiedade. Uma situação de estresse ou uma situação de tomada de decisão imediata frente a algo inesperado, a expectativa pela realização de algo importante, a não certeza do resultado de algo que desejamos, ou ainda a espera por algo relacionado ao futuro, podem aparecer como as principais causas de sintomas de ansiedade aí nos nossos tempos de hoje. Apesar de ser um sentimento normal, a ansiedade, quando desproporcional, pode gerar muito sofrimento. A ansiedade passa a ganhar caráter patológico, tornando-se um problema quando, de alguma forma, ela traz prejuízos, sofrimento, debilidade para a vida do sujeito. Então, ela se apresenta no corpo físico da pessoa e no campo emocional de uma maneira meio que desproporcional, exagerada. Se essas emoções passarem a se tornar sintomas físicos, este poderia ser um sinal de que a ansiedade está passando dos limites. Quando a pessoa percebe que está produzindo esses sintomas, palpitações, dor de cabeça, sudorese, tremores, tonturas, de uma maneira exagerada por conta desse fluxo de pensamento preocupante a respeito das coisas do futuro, esses sintomas não são mais naturais daquela ansiedade que todo mundo sente, né? Então, é necessário buscar orientação e tratamento profissional, sim. André e Jonathan são pessoas que admitem ser ansiosos, e cada um possui suas razões. André, você se considera uma pessoa ansiosa? Sim, bastante. Que situações que te deixam ansioso? Eu acho que eu sou uma pessoa ansiosa no geral, assim, mas especificamente, no momento, eu tenho me sentido muito ansioso com as incertezas do que vai ser minha vida, sabe? Eu não sei, a gente tá no momento de decidir o que fazer depois da faculdade e eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer, eu não tenho a menor ideia do que vai ser, e aí todo dia antes de dormir eu fico rolando na cama pensando nisso. Jonathan, você se considera uma pessoa ansiosa? Sim, bastante. Que situações que te deixam ansioso? Datas, quando eu tenho um compromisso, uma data próxima, eu fico antecipando aquela data, fico imaginando como seria aquele compromisso naquele momento. Ou quando alguém marca alguma coisa comigo e aquela data está chegando. Sempre que eu tenho alguma coisa, algum comprometimento com uma pessoa em alguma data específica, eu começo a ficar ansioso por aquela data. Essa ansiedade aumenta quando ocorre algum atraso, tanto da minha parte quanto da outra parte. De São Paulo, Lídia Matos, para a Rádio USP. Programa Universidade 93,7. Programa Existe Amor em SP, na Rádio Universidade 93,7. No programa de hoje, tivemos reportagens bem focadas na questão da saúde mental. Doutora, tem algum comentário que você queira fazer sobre esse assunto e as reportagens em geral? Uma coisa que eu acho super importante destacar, quando a gente fala em saúde mental, a gente não está falando só em felicidade, a gente não está falando na ausência de conflitos, né? A saúde mental, ela pressupõe a existência de conflitos, a capacidade de lidar com eles. E tem muitas coisas que a gente não tem como julgar serem boas ou ruins em si. Então, por exemplo, quando a gente está falando das redes sociais, acho que é muito mais importante pensar qual é o uso que a gente faz das redes sociais. Porque, por exemplo, reportagens mostrando questão de comida saudável, podem ter um aspecto muito positivo, mas dependendo da nossa estrutura, da vivência que a gente tem, do contexto que a gente está, pode-se fazer um uso disso muito pouco saudável e isso, enfim, gera muito sofrimento, né? E causa muitos problemas, que acho que isso apareceu na reportagem. Tem uma questão das redes sociais que também acho importante a gente abordar, é porque as pessoas que cresceram em um outro contexto não tão digital, eu acho que por mais que elas sejam afetadas
por esse contexto, é mais fácil de pensar como usar de uma forma positiva, né? Tem muitos usos positivos, como usar sem que isso atrapalhe. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado especial com essas gerações, e aí isso aparece na reportagem, que elas estão crescendo nesse contexto, né? Então, estão se formando subjetividades nessa base dos relacionamentos digitais, dos conteúdos que circulam. Então, acho que aí tem que ter muito trabalho mesmo, muita pesquisa para entender e para proteger, sim. Né? Acho muito importante que haja mecanismos de proteção para as crianças, para os jovens que estão crescendo, né? Sempre com o apoio da família, né? Oferecendo outras alternativas, enfim, muita conversa, que acho que isso é super importante. Programa Universidade 93,7. Programa Existe Amor em SP, na Rádio Universidade 93,7. As outras duas matérias, elas também abordam a questão de ansiedade e do sono, que acaba tudo meio ligado, né? A pessoa vai pra cama com o celular na mão, vendo a rede social, e às vezes perde o sono por ansiedade. Como que você entende esses conflitos no mundo moderno? Claro. A questão da ansiedade, ela tem que ser vista basicamente em 3 pontos, né? A ansiedade como uma característica individual, né, particular. Algumas pessoas são mais ansiosas que outras e têm, enfim, como uma característica própria. Ela também depende do desenvolvimento da pessoa, quais são os padrões familiares, que tipo de contexto ela está inserida, e depende, acho que, de um mundo muito ansioso hoje. Então, quando a gente pensa, né, como é a vivência de ansiedade para essa pessoa, como possibilitar, assim, é possível desacelerar nesse contexto ou não? Então, tem pessoas que são mais propensas a desenvolver crises de ansiedade ou problemas com ansiedade, outras são menos, e quando você tem um ambiente externo que facilita isso, né, mais pessoas vão desenvolver. Né? Por outro lado, tem vários movimentos hoje em dia de desaceleração. Né? Tem muitos movimentos de comer devagar, cozinhar a própria comida, movimentos com criança que eu acho importantíssimos de desacelerar, deixar as crianças livres, sem atividade, em contato com o meio ambiente, né, sem ter atividades pré-definidas. Eu acho que isso vai facilitando a formação de indivíduos que consigam lidar melhor com essas situações, com esse mundo tão acelerado. Programa Universidade 93,7. Programa Existe Amor em SP, na Rádio Universidade 93,7. E a questão do sono também tem muito a ver com isso. Né? Que tem vários estudos sendo feitos, as pessoas estão dormindo menos. Até tem estudos que falam que os brasileiros dormem, em média, 1h30 menos do que se dormia há 20 anos. O que está acontecendo? Uma das coisas que vocês trazem na reportagem é isso. A soneca, o cochilo, vai sendo, né, com a questão dos horários de trabalho, fica para trás, né? E o sono, ele é reparador, né? O sono tem várias funções, né? Não só de economizar energia, de a manutenção do corpo mesmo, questão de consolidar a memória. O sono, ele é importante. Então, acho que é muito interessante esse movimento de tentar resgatar, de alguma forma, a soneca. E os estudos também vão tentando entender, né? Por que as pessoas dormem menos ou dormem pior. E tem vários estudos mostrando, as pesquisas mostrando a questão das luzes de telas, de celular, de televisão, computador, que são luzes que não, quando usado à noite, não favorecem a formação da melatonina, enfim, acaba prejudicando toda a questão de sono aí, né? Então, se você está muito ligado o tempo inteiro, o quanto isso pode afetar tanto os relacionamentos reais, quanto a questão do sono, o aumento da ansiedade por você sentir que está perdendo alguma coisa, né? Uma coisa que eu costumo propor bastante no consultório para as pessoas. Tudo bem, você chega em casa do trabalho, dá para desligar o celular? Dá ou não dá? Porque muitas vezes desligar gera mais ansiedade ainda por você estar fora daquilo. Então, de repente, será que você pode desligar a Wi-Fi, a rede de dados? Então, se tiver alguma emergência, alguma coisa, as pessoas conseguem te acessar ligando, mas para poder aproveitar o convívio familiar, né? Poder até
pensar uma noite de sono melhor, sem tanto estímulo, mas é um movimento muito difícil, né? A gente, vamos ver como vai ser. Muitas vezes as pessoas acham até que vai ser mais fácil e tem muita dificuldade para isso. Programa Universidade 93,7. Programa Existe Amor em SP, na Rádio Universidade 93,7. O programa está acabando. Doutora, se você quiser fazer alguma consideração final, o microfone está aberto. Bom, eu agradeço a vocês todos, né, pelo convite. Acho que o que eu tenho para colocar aqui, né, tentando integrar aí esses assuntos que a gente falou hoje, é bem naquela linha do que eu tinha comentado, né? O que é saudável? O que é saúde mental para a gente pensar, né? Seja na terceira idade, seja para os adolescentes que estão aí às voltas, né? Jovens e adolescentes às voltas com todas as questões da tecnologia, do excesso de tecnologia, é poder pensar o uso que se faz disso, né? Se é um uso saudável, se não é saudável, poder pensar dentro das estruturas de cada um, como propiciar que se aproveite a parte boa disso tudo, como tudo isso tem, e evitar os riscos. Eu acho que tem casos em que, por exemplo, a questão da ansiedade é uma questão mais forte mesmo, e aí não adianta ficar... Poder buscar um tratamento mesmo, né, para uma coisa mais individualizada, mas não perder, né, essa ideia de que, como políticas de saúde pública mesmo, né, como proteger de uma forma mais ampla. Muito obrigada, doutora. Programa Existe Amor em SP, na Rádio Universidade 93,7. Eu sou a Luísa Missi. E eu sou a Lídia Matos. E nós fomos as suas locutoras no programa SP Comportamento, que fica por aqui. O programa de hoje foi coordenado e produzido por Carolina Thieme e contou com a edição de Carolina Ingisa. As reportagens que você ouviu foram como as redes sociais afetam o nosso psicológico. E por que as pessoas estão dormindo tão mal? O sono se tornou um privilégio? E para encerrar, uma reportagem bem interessante sobre ansiedade no cotidiano. Para comentar nossas matérias desse especial sobre comportamento, convidamos a psicóloga Maria Rios Lima, especialista em relacionamentos. Programa Universidade 93,7. As reportagens que você ouviu foram produzidas por Bianca Vieira, Carolina Ingisa e Lídia Matos. As músicas foram utilizadas somente para fins didáticos. Agradecemos os ouvintes por mais esse encontro. Um bom dia a todos. Obrigada pela audiência, bom dia. Programa Existe Amor em SP, na Rádio Universidade 93,7. Não existe amor em SP, é um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce, São Paulo é um buquê. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.